Olá você, sempre nos acompanha aqui no nosso canal Tempo de Semear. E semear a palavra do Senhor. E neste momento, te desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhe e te cerque. Louvemos ao Senhor por mais um momento de reflexão. Vamos refletir na palavra do Senhor. Mateus 9:20, que diz assim: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla dos seus vestidos. Glória a Deus. Vemos aqui o grande evangelista Mateus, grande apóstolo, narrando com detalhes uma história para refletirmos na nossa vida. A mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que estava vivendo um grande momento de tristeza, de amargura, de incertezas, porque ela estava se colocando e de fato ela estava flagelando à medida que os dias passavam. Uma mulher que há 12 anos, ela padecia de um fluxo que não parava na sua vida normal. Uma mulher que flagelava, que tinha consequências graves. Saíra da sua casa por volta dos 12 aos 14 anos. Talvez até esquecera a afeição do pai, dos irmãos. E agora já fazia 12 anos que ela estava lá na cidade dos rejeitados. Ela tinha consequências sociais por conta da impureza do seu corpo. E para o judeu, o sangue é algo impuro. E Jesus, que estava a uma distância, sabia que na cidade de Tiberíades, uma das cidades populosas, próximo a Jerusalém, havia uma mulher que precisava dele, precisava dos seus préstimos, precisava de um milagre. E Jesus, sabendo disso, ele vai traçar uma rota para que o encontro dele com aquela mulher pudesse acontecer. Ela, como uma judia esperta, ouvira os ensinamentos na casa do seu pai, da sua mãe, acerca de um Deus zeloso, de um Deus que cuida de cada um de nós. A mulher do fluxo de sangue, ela vai lembrar que Deus deixou leis acerca de uma diversidade de assuntos plausível de todos os seres humanos. A Bíblia, a Sagrada Palavra, as leis de Deus têm resposta para tudo sobre a terra. E aquela mulher, como uma boa judia que guardava no seu coração a palavra que lhe fora anunciada, ela lembra que o Senhor Jesus, que estava desde o princípio junto com o seu pai, ele traça uma lei para falar acerca do sangue. Levítico 15. Deus Pai fala acerca do sangue. E sangue é vida. E quem perde sangue, perde vida. E quem perde vida, perde a Deus. E aquela mulher estava perdendo sangue continuadamente por 12 anos. Estava um flagelo, mano. Mas ela lembra da lei. E ela lembra que a lei fala do sangue como vida. E ela ainda vai além.
Ela lembra que em Números 15, Deuteronômio 22, o Deus Todo-Poderoso fala, narra, inspira Moisés a escrever, a narrar acerca das orlas do sacerdote. As orlas da vestimenta que o sacerdote compunha. E as orlas implica em santidade. E santidade, para limpar a impureza, é preciso guardar a lei de Deus, os mandamentos. E como ela estava perdendo sangue, ela estava perdendo vida, ela ouvira falar que Jesus está vindo. O mestre está vindo aí, alguém falou. O mestre se aproxima e ela entende. É a hora do meu milagre. Ele não quer que eu perca a vida. Ele quer estancar o meu sangue para que eu viva. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Muitos estão querendo a bênção, mas não querem pagar o preço. E Jesus, sabendo que ela estava lá, ele vai preparar uma rota, um ambiente que aquela mulher possa chegar. Ela vivia flagelada diante de um ciclo que não parou no momento certo. Ciclo é tudo aquilo que começa e termina. E atravessamos muitos ciclos na nossa vida. Começa e termina. E o fluxo é diferente. Ele começa e segue. Ele não para. Ele segue. E essa mulher estava vivendo uma vida de fluxo que não parava de jorrar. Magra, flagelada, cheia de consequências diante da sua impureza. Mas aquela mulher ouve: o mestre está vindo aí. Aproveita. E assim é na nossa vida espiritual. Um fluxo, ele começa devagar. Ninguém sai da casa de Deus no estalar de dedos. Ninguém deixa o altar de uma hora, de um minuto para outro. É um fluxo. O mundo vai chamando e os homens vão indo. E esquecem que o fluxo não para. Ninguém se desvia. Ninguém vai para longe do altar da noite para o dia. É uma forma gradativa de flagelar a nossa espiritualidade. E o mundo oferece esses fluxos passíveis de facilidade para nos tirar de longe de Cristo. Havia um homem que vai procurar Jesus. Jesus vinha lá do mar da Galileia. Ele atravessa o mar da Galileia porque ele se encontrava na cidade de Gadara. E a cidade de Gadara é a cidade onde um endemoniado gadareno. Jesus não precisa falar. Jesus não precisa argumentar. Jesus não precisa se dirigir ao gadareno. Quando Jesus coloca os pés em Gadara, cidade rica e opulenta, que vivia do comércio e da criação de porcos, Jesus entra na cidade de Gadara. E as legiões que atormentam o gadareno o levam-no até o cemitério, até os sepulcros, onde era sua morada. Jesus atravessa aquela cidade porque ele estava em resgate daquele homem cujos espíritos imundos habitavam nele. E bastou ver Jesus de longe.
conheceu o filho de Davi. Que viestes fazer aqui, ó Cristo, o filho de Davi? E muitas vezes passamos anos dentro da casa do Senhor e não conhecemos a Deus. A legião que atormentava aquele gadareno, possesso de espíritos imundos, conheceu a Cristo. E Jesus apenas se aproxima e diz: sai, porque ele é o Cristo. E aquele endemoniado, aonde os espíritos imundos falam e pede permissão para se precipitarem em um abismo, em uma manada de porcos que ali passavam. Permite-nos que entremos nos porcos para que eles se precipitem. E assim Jesus permitiu. Aquele homem foi liberto. Foi para sua casa, tomou banho, trocou de roupa e seguiu Jesus. E Jesus disse: é melhor você ficar aqui para pregar a palavra. Porque os moradores de Gadara olharam para Cristo e reconheceram: sabemos que tu és o Messias. Até gostamos de te ouvir, mas somos fluxo. E o mundo, o comércio, o dinheiro nos chama. Nós não queremos o Senhor aqui, porque o Senhor vai atrapalhar os meus negócios. Essa história vai se expandir. E vão dizer que Jesus, o Nazareno, passou em Gadara e permanece. Nós estamos te pedindo humildemente: retira-te daqui. E muitas vezes priorizamos os nossos projetos, a nossa vida, e esquecemos de pedir para que Jesus permaneça no lugar. Jesus vinha de Gadara, tinha que atravessar o mar da Galileia, que não era um mar, era o maior lago de Israel, para chegar na cidade de Tiberíades, aonde aquela mulher que há 12 anos padecia se encontrava. Mas no meio do trajeto, Jesus sai de Gadara, atravessa o mar da Galileia, chega em Tiberíades e vem um homem de Cafarnaum chamado Jairo. Jairo ouve que Jesus está atravessando o mar da Galileia, sai de Cafarnaum e vai até Tiberíades, aonde Jesus aportara. Ele era um príncipe das sinagogas, mas tinha uma filha agora morta de 12 anos de idade. A menina está morta com 12 anos de idade. E a mulher padece há 12 anos do fluxo de sangue. E Jairo, ele entra no cenário de uma forma espetacular. Ele se humilha, ele se prostra, ele suplica, ele roga, ele vai até Cristo, arranca as suas patentes de príncipe da sinagoga e reconhece que Jesus é o dono da vida. Jesus prepara o cenário. Jairo valoriza a presença de um Cristo maravilhoso. E ele sabe que um judeu sem filhos é não ter uma história para contar. Aquela mulher que agora deveria ter entre os seus 24 anos, 25 anos talvez. Ela está escadavérica, magra, pálida, fraca.
Ela está lá no Vale dos Rejeitados. Era um lugar além da cidade, fora dos portões da cidade, aonde era um abrigo para leprosos, doentes, enfermos. Era um lugar aonde pessoas como ela estaria excluída. Não contava no censo, era ninguém, porque não constava no censo. O Vale dos Rejeitados, cegos, aleijados, coxos, estavam lá. Vale de dor, de enfermidade, de tormenta. Era um cemitério de vivos, sem esperança. E aqueles cegos, surdos, aleijados, que conseguiam um salvo-conduto, a estes poucos era permitido circular na cidade e fora do Vale dos Rejeitados para esmolar o dia inteiro. O que dizer daquele aleijado, do coxo, na porta do templo chamado Formosa? Mas vinham dois homens cheios da unção, cheios do poder de Deus. E quando ele ergue a sua canequinha para pedir esmolas, os discípulos de Jesus afirmou: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E Jesus fala para você: levanta e anda. O que dizer do cego Bartimeu, que estava às margens do caminho quando Jesus passa? E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão oprimia para que ele não recebesse o seu milagre, para que ele perdesse a fé, para que o estímulo do entusiasmo cessasse. E aí ele gritou mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo, manda-o chamar. O mestre te chama, vem depressa, vem. O mestre está vindo aí. Tem milagre na casa, tem milagre para você. Você não vai terminar deste jeito. E o cego largou a capa e foi se encontrar com Cristo. A estes era um salvo-conduto que permitiu eles entrarem e saírem do Vale dos Rejeitados. E com o pouco dinheiro que conseguiam, levavam comida para aqueles que lá estavam, entre pedras, entre cavernas, sem estímulo, sem esperança, mortos-vivos. À noite, aqueles que possuíam salvo-conduto voltavam para aquele lugar terrível para alimentar os que ficaram ali. Mas a notícia se espalha. E daqueles que saem, quando voltam, eles dizem: olha, eu tenho uma notícia. A cidade de Tiberíades está em uma festa só. A euforia é grande. Multidões começam a se juntarem, porque o Messias, aquele que anda fazendo milagres, o mestre, tá vindo aí. Aquela mulher escuta:
tá vindo, tá chegando. Ele, lá em Gadara, libertou o endemoniado gadareno, que ninguém segurava, nem correntes, nem homens, e vivia dentro dos sepulcros. O mestre foi lá e libertou. E ele está vindo, atravessando o mar da Galileia, para chegar aqui em Tiberíades. Aquela mulher, quando ouviu que o mestre estava vindo, ela não mediu distância, dificuldade. Ela não mediu o seu estado. Jesus, seguido pelos seus discípulos, em apenas 3 versículos desse capítulo 9 de Mateus, ele vai resolver a situação. Em 3 segundos, ele resolve a tua situação. Em 3 minutos, ele resolve a tua situação. Em 3 dias, ele resolve a tua situação. Ele resolve a tua situação em 3 milésimos de segundo. E o que era impossível passa a ser possível, porque o mestre tá vindo aí. E aquela mulher pega um pano, se disfarça com uma aparência de 50 anos para quem tinha metade disso, fraca, com a força pouca nas pernas, no organismo. Ela entra na carruagem da multidão. Aquela mulher, segundo os historiadores, anêmica, cadavérica, não pesava nem 30 quilos no auge dos seus 25 anos. A caminhada para ela foi longa, mas Jesus não estava com pressa. Porque Jesus queria que ela entrasse na carruagem do milagre. A caminhada dura cerca de 6 horas. E aquela mulher com 30 quilos, por 6 horas, ela cai aproximadamente 8 vezes. Ela estava disfarçada, ela na verdade era empurrada pelo povo. Mas ela não desiste de seguir Jesus, porque ela entende que ali está a carruagem do seu milagre. Jairo ao seu lado, calado, rogando, humilhado. A multidão a gritar eufórica. Mas aquela mulher seguiu a Cristo. Entrou no cenário de uma forma anônima. E quando no final das 6 horas, ela consegue se aproximar de Jesus. E ela cai. E no ímpeto, ela toca na orla do vestido de Jesus. E quando ela toca, Jesus para e diz: a multidão, alguém me tocou. E os discípulos começam a contar: Senhor, tem tanta gente aqui, como é que vamos saber quem te tocou? Senhor, tantas pessoas aqui se colocaram, empurrando-se uns aos outros. E o Senhor quer saber quem te tocou. E aquela mulher, era como se Jesus parasse a multidão para estar perguntando: foi você? Foi você? Foi você? Então foi você. Jesus estava dando tempo para que aquela mulher se anunciasse. E aquela que era tida como ninguém
ela entende quando Jesus fala alguém, já sou importante no reino do céu. Para ele, sim. Para os homens, não. Mas para ele, alguém. Eu não era ninguém, agora eu sou alguém. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Tocou de um jeito que ela ficou curada. Porque quando ela toca nas orlas, o fluxo para iniciar um novo ciclo. A mulher anônima, flagelada, deteriorada emocionalmente, entende que em Cristo há virtude e há milagre. Ela não vai ser curada simplesmente por tocar em Jesus. Ela poderia sair de fininho e dizer: se eu for identificada, vão me apedrejar, vão me matar, porque eu sou considerada imunda, imunda, imunda. Mas Jesus veio para purificar. Vida tocou, o sangue estancou. Orla, santidade, purificação. Eita glória. Quando ela levanta o seu dedo, eu creio, trêmula, com medo: Senhor, fui eu quem te tocou. O diálogo foi grande e ela recebe a cura no físico e na sua alma. Ali há muita informação daquela mulher que creu no seu milagre. Confessou: fui eu. Eu preciso. Como eu preciso do Senhor. Eu preciso, ela estava declarando. E eu creio que por um momento ela esquece do seu problema físico e pensa na sua alma: Senhor, foi eu. Ouvi falar de ti, mas tu és muito mais do que eu esperava. A cura para o seu físico e a sua alma cansada chegou. E ela voltou como alguém aos circuitos sociais, trazendo o seu testemunho de cura, de libertação da alma. E Jairo, Deus não deixa ninguém pelo caminho. E o mestre que saiu de Gadara, atravessa o mar da Galileia, para em Tiberíades, segue com Jairo até Cafarnaum. Jesus não exclui ninguém da carruagem dos milagres. Será que eu e você tá pronto para esperar enquanto o outro recebe a bênção? Eu espero. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu aguardo. Jairo esperou pacientemente, como um príncipe da sinagoga, que não parava para ninguém, parou para Jesus. Porque conheceu um Cristo dos milagres. Alguém chega para Jairo e diz: para de atormentar o mestre. A tua filha está morta. Mas Jairo crê. Do mesmo jeito que ele restituiu a saúde da mulher do fluxo de sangue, faria um grande milagre. As carpideiras choravam. A multidão, enfurecida, gritava para que Jairo parasse de perturbar Jesus. Porque a sua filha
Trouxeram ela, está morta, para de incomodar. Chega! Vamos cuidar do funeral. Mas Jesus, na carruagem do milagre de quem espera, cancelou o funeral mais uma vez. Chamou os seus discípulos, junto com o pai e a mãe. Vamos até o quarto. Orou, pegou a menina pelas mãos e disse: Talita, cumi. Talita, levanta, levanta. Levanta, anda, come. Vive. Porque eu sou vida e vida em abundância. Quando os recursos da terra falham, os recursos do céu entram em ação. Tem recurso do céu entrando em ação na sua vida. O que estava impossível, Deus transforma e faz acontecer, para que todos vejam que Ele cuida de um povo que persevera, que aguarda a sua bênção e que crê no milagre. Tem milagre chegando. Tem milagre de Deus para você chegando. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam conosco todos os dias. Pastora Ana Paula Guedes, São Lourenço da Mata, Pernambuco. Deus te abençoe, em nome de Jesus.